um jeito que... você pode direcionar o diálogo. Skyrim assim. encontrou pra você interagir com uma cutscene, Sim. mas não precisar interagir. Isso eu já acho mais interativo. Então, aí, beleza, você chegou num ponto perfeito. Porque é o seguinte, olha só, eu acho que esse modo mais interativo, a la Skyrim, ou a la, sei lá, um Detroit Become Human, por exemplo, né? É um jeito interessante de você ter a cutscene. Por outro lado, você sacrifica a qualidade da narrativa da história. Mas aí você consegue fazer escolhas. Não, que é o sim. caso do Detroit Become Human. Você faz escolha. Você consegue eu construir dois mundos paralelos. Eu acho que em termos de escolha, os jogos que oferecem um equilíbrio quase que perfeito entre você ter essa interação e você ter uma cena dirigida são jogos como os da Quantic Dream, por exemplo, Detroit Become Human, Sim. Heavy Rain, né? Só que, tem outro também que lançou agora, só que acho que é da Quantic Dream também, que é como que é? O remaster que saiu aí agora do Until Dawn, né? São jogos que eles têm um certo equilíbrio. Por outro lado, eles sacrificam a gameplay, entendeu? Então eu acho que vai muito por uma questão de gosto. Eu prefiro ter uma cena mais bem dirigida. Por exemplo, galera, repetindo, isso aqui é meu gosto, tá? Não é uma opinião definitiva. Mas o Starfield, eu achei um saco quando eu joguei. Eu achei um saco. Porque, mano, você não tem uma cena bem dirigida, você tem muito diálogo que você pode direcionar pra onde você quer ir. Só que, em compensação, os bonecos ali não tem vida nenhuma, né? Você vai expressar, por exemplo, que, sei lá, você tá afim lá da... Acho que é Sarah o nome dela, né? Uma das personagens lá, né? Acho que era Sarah o nome dela. É um bonecão de posto, né? Ah, você me ama? Nossa, eu estou impactada? Sabe? É um diálogo assim. Enquanto que numa cutscene bem dirigida, por exemplo, um The Last, é uma proposta de jogo diferente onde não se encaixa você colocar isso. O The Last of Us, ele trabalha com o seu emocional justamente com uma cena bem dirigida que te traga essa parte de emoções. Cara, tanto de gente que eu vi chorando na hora que a filha do Joel morre, eu não vi ninguém chorar no Starfield, entendeu? São propostas diferentes, né? Mas eu acho que o problema, na verdade, existe essa tendência aqui? Existe Olha, essa pode ser que tendência sim. dessa estrutura cada vez mais assim? Sim, porque eu acho que é uma crítica que eu acho... Fica uma coisa genérica, né? Eu vejo nos vídeos. E eu, pelo menos, consumo, eventualmente... Consumia bastante o meu grande amigo, Engenheiro Léo, Console dos Jogos do Brasil. Pô, Engenheiro Léo, show de bola. Mas, infelizmente, não consumo tanto mais. Cara, uma última questão. E aí eu acho que eu fecho o que eu tenho a falar. Eu tive até bastante falado. Ô, Miorim, Tá o pessoal hora, tá mano. perguntando aqui qual console você acha mais woke. Porra, é verdade. Você que é o cara do anti-woke. Qual console é mais woke? Bota ali. PlayStation ou Xbox? Aí eu não acho que um console seja propriamente dito woke. Você não pode falar que um console é woke. Sério? Eu acho que o Miorim vai, pelo que ele acabou de falar, acho que ele tem um ponto de vista exatamente igual ao meu sobre a questão de como o pessoal chama woke ou lacração, o que quer que seja. Eu quero muito ouvir o que o Miorim vai falar sobre isso. O que acontece? Pra mim, Que isso, rapaz? pra mim, o que define, propriamente dito, a postura woke de uma empresa é quanto essa empresa está disposta a ir até o mercado para financiar suas medidas em termos práticos. Então, importa pouquíssimo pra mim se a própria publisher é woke, se a empresa é woke. O que importa é, dentro dos jogos específicos, quais foram as transformações de narrativa claras que aconteceram. Certo. Nesse sentido, pra mim, existem alguns agentes de mercado. O mais claro deles é o Sweet Baby Inc., que tem um processo expressivo. Em termos da interação com esse player, a Sony interagiu mais. Mas em termos de política interna da empresa, a Microsoft foi mais woke. Aí o que acontece? A Microsoft, entretanto, voltou atrás. Ah, daquela demissão? Fez um processo Falaram que foi engano isso daí, viu? Engano? Falaram. Porque eu fiz um vídeo isso daí. Mas falaram Então. depois que era engano, que na verdade eles emitiram acho que não sei o que ali, mas o setor tava de pé. Não rolou. Não, mas foi um o processo de... Não sei, né, o o que que foi de importa verdade, mais né? aqui nesse sentido, a Microsoft hoje, ela tá comprometida com um plano woke.
o roadmap woke, ela pretende adicionar mais diversidade, inclusão e afins para suas principais franquias? A resposta é não. Até porque ela acabou de realizar a compra de 2 delas que não tem a preocupação ativa, embora a Activision tenha todos os poréns ali em torno do Homem-Aranha. Não tem esse perfil. A própria Blizzard não trabalha com essa noção muito forte. A Blizzard tem outros interesses de mercado. Então, hoje eu diria que houve uma regressão com essas aquisições. Eu diria que, nesse sentido, internamente, a própria Microsoft está regredindo nisso. Mas, tudo que importa pra você saber se o jogo é woke ou não, é se ele vai prejudicar a narrativa. E eu considero que, opinião minha, não me odeio pessoal da Xbox, eu vim defendendo a Microsoft até aqui. Eu não queria revelar a surpresa, mas agora chegou. Em questão de narrativa, vai rasgar a camiseta, os jogos da Sony destroem menos a narrativa total ao fazer o processo woke. Mas em compensação, coloca o processo woke em lugares que não estaria antes. Então, por exemplo, a Microsoft tem coragem de fazer um jogo que o foco do jogo é um personagem transativista que de alguma forma consegue um processo de libertação e novos horizontes da vida e do mundo. Essa é uma coragem, por assim dizer, em termos woke, que a própria Sony não conseguiu fazer. Qual jogo foi esse da Microsoft? As Dusk Falls? Hã? As Dusk Falls? Eu acho que é esse. Que é literalmente um personagem woke. Agora, por outro lado, e aí eu acho que a crítica é clara, a Sony permitiu que isso acontecesse nos principais jogos. Por exemplo, The Last of Us. Aí eu acho... O próprio Spider-Man. Então, assim, eu acho que o problema é que a Sony, embora a Microsoft seja mais woke quando ela vira pra ser woke, ela não deixou mexer nos principais dela. Halo tá woke? Não. O máximo que eu acho que eu vi ela fazendo foi colocar... Como é que é? Pronome neutro. Isso. Pronome neutro? A própria... O Forza Horizon 5 tem. Sim. Mas nesse sentido... É verdade, eu lembro dessa parada. Lembra o Edu, o EBRKS Edu virou meme na hora que ele passava na tela, ele fez mó cara assim. Parabéns, Microsoft, inclusividade. Então, o que acontece aqui é a Sony permitiu que isso acontecesse com alguns dos seus principais jogos. Então, nesse sentido, pra mim, o buraco fica mais embaixo. Porque por mais que a Microsoft seja mais woke, ela não mexeu nos queridinhos da plataforma. Forza não virou woke. Embora tenha não virou woke. Não. Então, existe nesse sentido um preciosismo da Microsoft com seus principais e muito provavelmente os jogos preferidos da plataforma, Minecraft não vai virar woke. Entende? Então é observar a questão de uma forma mais, tipo, a Sony foi woke aonde não podia ter sido. Do The Last 1 pro The Last 2, isso pode ser visto claramente, assim? No 1 não tinha nenhum fragmento de woke no The Last 1 ali? Pra eu dar essa mudança foi do 1 pro 2? Então, pra eu dar essa opinião, primeiro eu preciso... porque assim... A palavra woke ou lacração... Quer a definição boa de woke? Woke é politização da vida privada. Isso é woke. Você politizar a vida privada. Politizar a vida privada. O que mais é woke? Você tem uma narrativa de grande conquista em que um personagem exerce a destruição estrutural da sua forma de sociedade. Conhece Jogos Vorazes? A personagem, mulher, exerce uma transformação na sociedade estrutural dela que passa de uma sociedade injusta para uma sociedade justa através de uma grande narrativa de construção de rebeldia quanto a essas formas sociais provavelmente estabelecidas. Então... Isso é uma narrativa woke, em que você tem algo que exerce o papel do patriarcado, algo que exerce esse papel, propriamente dito, de grande opressor, e esse grande opressor é lidado por um personagem que representa justamente a minoria que está sendo afetada. Assim, isso é woke. Se você olhar por esse lado, então a gente pode afirmar que nem tudo que é woke é ruim. Porque eu particularmente acho Jogos Vorazes um filme bom.
né? Eu não... Porque assim, eu vou falar pra você o que eu considero... Eu vou chamar de lacração, tá? O que eu chamo de lacração. Eu acho que a gente tem um ponto de vista muito parecido, né? Do sentido de que a lacração, ela é quando o negócio deixa de ser uma coisa natural para se tornar uma coisa moralista na frente da qualidade do objeto da história. Né? Então, você substitui a história por essa fórmula aqui. Entendeu? Então, por exemplo, se você tem um jogo que ele já é concebido com essa ideia, ele é originado já, ele não foi modificado. Por exemplo, The Last. Né? No primeiro The Last, a Ellie já era estabelecida dessa forma, então eu não considero lacração, entendeu? Porém, mesmo a Ellie sendo concebida dessa forma, se o The Last, por exemplo, fosse focado em ficar me passando lição de moral o tempo inteiro, né, não teria virado um clássico. Então, aí eu consideraria um pouco mais de lacração, porque aí você tá tirando o foco da história pra querer dar um foco a uma característica do personagem que não traz nenhum conteúdo na história. Um exemplo, né? Um Final Fantasy XVI. Você tem um personagem... Eu esqueci o nome do personagem, mas ele é o portador do Bahamut, né? Aquele personagem no Final Fantasy XVI, ele é LGBT. Mas essa característica dele... Se é LGBT, nenhum problema aqui. Não, sim. Não importa nesse sentido. Se você não segue essa estrutura aqui isso. substitui a história para essa estrutura... você pode ter uma história completamente diferente em que você, inclusive, seja o personagem trans, mas que ele não exerça essa grande narrativa. Sim, então. E aí é que tá o ponto, né? É quando você, por exemplo, você tem uma valorização do personagem, ele tem outras características, mas que não são foco da narrativa ou não interferem a tal ponto de você tirar um tempo qualitativo da história do game, né, do enredo principal, da pista principal, da via principal, para você ficar focando, né, só nos desvios, vamos dizer assim. Então, por exemplo, Final Fantasy XVI, cara, problema nenhum, personagem é top, né, como existiam em outros jogos. Agora, de fato, eu concordo que hoje em dia você tem uma interferência muito exagerada nesse sentido, do ponto de vista moralista da coisa, né? Porém, aí eu não sei se você concorda comigo, na minha concepção não existe CNPJ ativista no ponto de vista de que a empresa quer te passar um lado político necessariamente. O que existe do lado do CNPJ, na minha concepção, é apenas capitalismo. A empresa, ela vai tentar atingir todos os públicos. Porém, por detrás do CNPJ, você tem o CPF. E o CPF é ativista, o CPF tem a sua própria concepção de mundo que pode ou não influenciar na obra do CNPJ. Contanto que aquilo gere dinheiro. Eu vou ser preso se eu falar. Então eu vou só dizer uma coisa aqui. Deixa eu só finalizar rapidinho. Aí assim, por exemplo, quando não dá certo, o que acontece? O apoio, vamos dizer assim, né, as minorias, ele some. Você pega um exemplo que aconteceu na série do Star Wars Acolyte, né? Teve a primeira temporada. Flopou. Não vai ter a segunda. Ué, cadê o apoio às minorias? A Sony, quando lançou Spider 2, que tem algumas influências... Eu não vou dizer que estragou o jogo inteiro por causa disso. Não vou falar que estragou porque eu platinei e achei o jogo legal. Teve umas partes que incomodou o exagero que isso é feito. Tipo, pô, você vai fazer uma missão com a Black Cat única e exclusivamente pra ela falar da namorada dela na França. A missão não acrescenta quase nada no jogo. Só faz você perder tempo. Eu preferia, sei lá, conhecer as variantes do Venom, mais da história do... Ai, caramba, eu esqueci o nome do amigo do Peter lá, o Osborn, né? Harry Osborn, alguma coisa assim, do que ficar correndo atrás de namorado ou namorada de personagem que não tá acrescentando quase nada na história, né? Mas é um momento do jogo, não estragou, tipo, o jogo inteiro, entendeu? Então, voltando aqui... Só um dinheiro gasto errado. Eu diria assim, dava pra fazer isso aí, mas de uma forma assim, que não ficasse só, sabe, focado só nisso. Faz como um detalhe acrescentado, entendeu? Porque aí você passa a ter empatia, você respeita o personagem, e isso é uma coisa que eu tenho muito de crítica, né? A empresa, por ela querer abocanhar tudo que ela pode para gerar o dinheiro, muitas vezes a própria empresa não se preocupa com a qualidade que isso é feito. Tanto é que tem muita gente, a gente fala mais, né, do público LGBT, mas tem outras minorias, mas tem muita gente do público LGBT que se enxerga muito mal representado pelas empresas. Porque os caras fazem de um jeito que é aquilo lá que eu falo, né, a famosa melancia no pescoço, mais para chamar atenção do que trazer, né, uma empatia ou respeito das pessoas, né, por essa minoria.
E isso, pra mim, quando é isso que acontece, é o que eu chamo de lacração, entendeu? Mas você entende aqui que eu não posso falar isso em detalhes, mas a Sony se beneficia do processo woke. Eu vou citar um exemplo que não é da Sony, mas existem linhas de crédito expressivas por parte de algumas empresas, justamente para trabalhar a questão woke. Sim, por causa da Sweet Baby. Por causa da Sweet Baby Inc., por causa de vários outros agentes. Então, eu acho que é pelo menos parcialmente verdade essa noção de que a Sony não se beneficia de nenhuma forma do processo woke. Em termos de linha de crédito, facilidade de acesso. Mas eu não acho que isso seja o suficiente, porque a Microsoft também se beneficia disso. Em outras pontas. Tudo que eu tô dizendo eu considero que a Sony faz muito pior, porque ela deixa fazer isso com os jogos mais queridos da comunidade. E aí eu acho que é um limite que a Microsoft não tá disposta a correr. É como se fosse assim, o que tá pronto você não mexe porque já deu certo. Vamos fazer um jogo novo com esse novo personagem? Não tem problema. Mas o problema simultaneamente não atende o pessoal woke, porque não vende o suficiente, não tem atenção suficiente. Então o pessoal woke pressiona a Microsoft para ela fazer isso com os principais. Entendi. Entendeu? Então existe e ela cede a essa pressão. Então, por enquanto não. Mas não sabemos o futuro. Mas o que eu tô dizendo a movimentação hoje da Sony é que ela está disposta, de alguma forma, a ir a esses jogos que, de alguma forma, são os melhores. Eu vou falar uma coisa assim pra vocês, por exemplo, né? Eu acho que existe uma má representação muito grande, né, da questão das minorias. Eu acho que podia ser muito melhor trabalhado. E quando acontece, né, essa mudança já estabelecida em certas obras, a tendência é que fique muito mal feito, né, e o público não aceite, né, como foi o caso, por exemplo, de Star Wars e outras coisas aí que a gente já viu no mercado. Mas existem exceções, eu vou ser justo também, não vou dizer que eu defendo isso de forma alguma, né? Porque eu acho que tem que ser feito com respeito, consideração e de forma qualitativa, da mesma forma que a gente gosta das narrativas qualitativas. Um exemplo, The Last 2, né? Eu acho que foi um pouco exagerado ter aqueles momentos com a Dina, por exemplo, muito focado mais nessa parte. Ao passo que com o Joel, eu gostaria de ter jogado mais com o Joel do que só 5 minutos. Da narrativa de quando termina o segundo, já passa os anos, ele, sabe? Eu acho que a sua voz é a voz do mundo nesse sentido, viu? Porque aí pensou isso. Porque aí assim, ó, tudo bem, eu entendo que tem os flashbacks com o Joe que a gente joga mais tempo, mas eu quero saber, não é do flashback, é legal, mas eu queria jogar com o Joe e a Ellie já nessa nova aventura. A Naughty Dog me vendeu o jogo com essa ideia, porque no trailer mostrava o Joe em uma parte ali em que no jogo final ele não tava, na verdade ele tava na terra do pé junto, né? Então assim, foi, vamos dizer assim, um marketing falso, né? E que eu preferia ter tido mais tempo de tela com o Joe e a Ellie do que com a Ellie e a Dina. Mas não por ser a questão de ser LGBT ou coisa do tipo. Tanto é que aquela cena da Abby com o Owen dentro do barco, vocês sabem do que eu tô falando? Sim. Totalmente desnecessário no meu ponto de vista. Aquela transa lá. E aquilo é uma cena hétero. Totalmente desnecessário. Eu continuaria preferindo ver uma cena, mais cenas do Joe e a Ellie, principalmente depois que os dois reatam, né, a relação deles no começo do jogo, do que ficar vendo aquele tipo de cena. Certo? Eu entendo que é uma questão de obra, é uma questão de gosto. Minha opinião, tá? Agora, voltando no que a gente estava falando, né? Eu acho sim que existem exceções onde o CNPJ ele pode, talvez até ser focado nessa questão, vamos dizer assim, do ativismo, né? Mas aí é que tá. Tira o dinheiro desse CNPJ para você ver se continua. Não, claro. Você sacou? Então, querendo ou não, mesmo que o CNPJ jure de pé junto, não, estamos aqui porque nós acreditamos na causa, mentira, vocês são só capitalista pra caramba, e enquanto tá enfiando dinheiro no seu bolso, você diz que defende. A Sony, no Spider 2, não tem nenhuma missão daquela lá, no Spider 2, na versão do Oriente Médio. Entendi. Por que lançou no Oriente? Você não falou que você... Canalha. É diferente, eles tiram. Não tem bandeira LGBT, não tem nada. Tá brincando. Não tem. Então, cadê? Né? Isso aí não... Você entende? Então, pra mim, na minha visão, o CNPJ não é de esquerda, não é de direita, até porque
Aí você vai manjar muito mais que eu, tá? Eu não sou de política. Mas que eu saiba, até mesmo o pessoal de esquerda, se você for no site do marxismo, eles mesmos criticam esse exagero que existe, né, do pessoal que fala da inclusão, ou que se diz, por exemplo, ser de esquerda, da mesma forma que o pessoal de direita critica também. Então, a verdade é que ninguém gosta. Porque